pessoal começa a entrar aí, a gente já... Ei, som, A. Ei, som, A. 8 horas em ponto. Vamos esperar o pessoal chegar, pra gente saber. Quando chega o que eu vou contar? A gente vê ali, o pessoal entrando. Pessoal que estiver chegando aí, dá um joinha. Amém. Comenta aí pra gente saber quem é que tá entrando, tá bom? Enquanto isso, a Solange vai vendo aí os comentários, por favor. Pastor Celso entrou. Tá. Paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe. Vamos começar o culto online. Nós estamos fazendo esse culto devido à nossa quarentena, né? Quarentena do estado de São Paulo, no Brasil. E vamos cultuar ao Senhor, independente do que acontece, a Igreja de Cristo cultua ao Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nessa noite nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por estar te adorando, por estar na tua presença, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder te exaltar, Senhor. Eu quero orar nesta noite, Senhor, pelas famílias que têm sido assoladas do nosso Brasil por este vírus. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que têm sido, estão enfrentando já a enfermidade, Senhor, na sua família, aqueles que pegaram a enfermidade de uma forma ou outra, Senhor, aqueles que, por um momento ou outro, Senhor, eles estão isolados em um hospital, aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, que o Senhor venha guardar as famílias, que o Senhor venha guardar em nome de Jesus, Pai, nosso Brasil. Dá sabedoria, Senhor, aos governos, dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, àqueles que têm governado o nosso Brasil, governo estadual, governo municipal, Senhor, governo federal, de uma forma geral, Pai. Que o Senhor venha dar graça para que possamos brevemente estar te adorando junto com o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, consola a família daqueles que têm se perdido, meu Pai, por morrido, infelizmente, meu Pai, aqueles que estão indo a óbito, que as famílias venham ser consoladas pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Deus, também não podemos deixar de te agradecer por estarmos aqui. Eu te agradeço junto com a tua igreja, Senhor, reunida neste lugar, Pai. Reunida, Senhor, na internet, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo e para a glória do teu nome. Recebe o nosso culto nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 30. O Salmo de número 30. Jesus disse que se nós nos reuníssemos no nome dele, em 2 ou 3 pessoas, quanto mais numa rede de internet com muito mais pessoas, ele estaria presente. Amém? Então o Salmo de número 30 diz assim: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó?
Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Esse salmo é um salmo que mostra que a ira de Deus dura só por um tempo. A alegria, ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos passando um período de choro, mas tudo passa. E essa pandemia vai passar e nós vamos nos alegrar pela manhã. Vamos cantar louvores a Deus em nome de Jesus. Nós temos que viver um período em que Deus transforma o nosso coração. A transformação, ela é interna. A nossa transformação, ela tem que vir de dentro do nosso coração. E é por isso que nós vamos cantar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado em Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão.
nós vamos cantar, diz que os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Neste momento é muito importante que nós tenhamos consciência de que o Senhor está nos vendo. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o seu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor, contigo meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor, contigo meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Amém. É isso que nós precisamos aprender e buscar que Deus receba o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Agora, no nosso culto, na igreja, seria o momento da oferta e de recolher os nossos dízimos. Porém, a igreja está fechada por prudência nossa. Nós temos na nossa igreja pessoas que estão em situação de risco, idosos, pessoas que trabalham na área da saúde. Então nós fechamos a igreja e nós estamos fazendo culto. Eu estou fazendo culto aqui em casa, inclusive, né? Montei um mini estúdio aqui para a gente poder fazer o culto. Deixa eu falar rapidinho com vocês o seguinte. Nós pagamos um aluguel na nossa igreja. Nós precisamos manter as despesas da igreja. Então, nesse momento de oferta, aqueles que queiram, porque tudo na nossa igreja é por voluntariedade. 2 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Ou seja, a oferta é um ato de voluntariedade. Então, aqueles que quiserem fazer uma oferta, entre em contato depois em inbox comigo e faça uma oferta aí por online mesmo. Eu vou deixar o número da minha conta e aí você vai poder estar ofertando. O valor? Não, o valor é com você, é você e Deus, tá bom? Nós não temos esse costume de ficar falando de dinheiro e ofertar estipulando valores. Não, isso aí é pessoal de cada um, conforme Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9. Nós seguimos a orientação
bíblica. Amém? Então Deus abençoe você. Agora eu queria abrir a nossa Bíblia junto com os irmãos, junto com vocês. Quem está aí do outro lado, abra a sua Bíblia e vamos aprender a palavra de Deus. Hoje é culto de ensinamento na nossa igreja, então nós vamos continuar falando do ensinamento que nós estávamos falando. Amém? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a graça irresistível. E alguns vão estar perguntando, né? Por que a graça de Deus ela é irresistível? E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Estou aqui em casa hoje, eu, Davi e a Solange. Então, daqui de casa, nós abrimos a nossa Bíblia e você daí abre a sua Bíblia também, em nome de Jesus, daí da sua casa, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a graça irresistível. Porque a graça de Deus ela é irresistível e não resistível. Eu posso resistir à graça de Deus ou eu não posso resistir à graça de Deus. É isso que nós vamos aprender hoje. Eu estou explicando e ensinando para os irmãos sobre a tulipa. E um dos pontos da tulipa, que é um dos pontos da reforma protestante em relação a João Calvino. Vamos ler. Eu acho que caiu um pouquinho aí, mas já voltou. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Este esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais do sacerdote para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi
batizado. Amém? Vamos orar para que possamos receber direção do Espírito Santo para aprender a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, te peço, junto com os meus irmãos que estão nos assistindo, que o Senhor nos guie e dê direção para aprendermos a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. O primeiro ponto que nós vamos falar hoje é sobre a graça irresistível. E por que ela é irresistível? Olha, observe. O Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um escolhido, e ele vai levar o meu nome adiante dos gentios. Então nós temos alguém que foi escolhido por Deus, nós temos o que é chamado de predestinado ou um eleito por Deus, e nós temos o exemplo da sua conversão. Como foi a conversão de Saulo? Isso é muito importante nós aprendemos, porque muita gente é equivocada em relação a uma conversão. Tem muita gente que pensa que para uma pessoa se converter, ele tem que ouvir a oração do pastor que faz o fundo musical numa igreja e fala: vem aqui à frente para você orar, para orar por você, para que você receba Jesus. Isso é um equívoco. Nem sempre acontece assim. O irmão Saulo, que futuramente vai se tornar em um apóstolo Paulo, ele se converte num deserto, a caminho de Damasco. Ora, quantas pessoas foram alcançadas e podem ser alcançadas por Cristo na sua sala? Quantas pessoas podem ser alcançadas por Cristo através deste ensinamento? Quantas pessoas podem ser alcançadas por Cristo num ônibus, indo trabalhar, indo num trem, num avião? Aonde ele estiver, uma pessoa pode ser alcançada por Cristo. O tempo, quem faz é Deus. Não é um sistema religioso que vai definir quem é que vai ser alcançado por Deus, a hora que ele vai ser alcançado por Deus ou não. Então isso é muito importante a gente aprender. Por quê? Porque tem muita gente que está equivocado, principalmente no sistema e no âmbito religioso que nós vivemos hoje no Brasil, onde se a pessoa não estiver ouvindo um pastor ou alguém falar: vem aqui à frente para você receber Jesus, ele significa que ele não se converteu? Não, pelo contrário. Muitas vezes ele não vai lá na frente e talvez ele nem foi lá na determinada igreja e ele foi alcançado por Cristo, porque a graça do Senhor, ela não está limitada a um espaço físico. Isso acontece com Saulo. Ele está a caminho de Damasco, ele tem uma carta na mão e ele vai caminhando para prender cristãos e de repente ele tem um encontro com Cristo. Ele vê uma luz muito forte e ele fala: Senhor, quem é? Ele reconhece que aquela voz era do Senhor. E aí então o Senhor diz para ele: eu sou aquele a quem você persegue. O Senhor mostra que ele estava equivocado em relação àquilo que ele acreditava. Então, é como se Deus estivesse falando: Saulo, Saulo, você está tão equivocado e está dando murro em ponta de faca. Quando ele diz aqui: duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Ou seja, você está dando murro em ponto de faca. Você está num sistema errado, mas a partir de agora você vai aprender o certo. Então, começa por aí a questão de um eleito do Senhor. Ele pôde escolher? O irmão Saulo pôde escolher? Não, ele não teve escolha. Eu queria fazer uma pergunta. Se Deus quiser fazer uma coisa, alguém pode impedir? É interessante que tem muita gente que fala assim: agindo Deus, quem impedirá? Pois é, isso também. E se Deus não quiser salvar? E aí a gente classifica dois tipos de pessoas: pessoas que são salvas e pessoas que não são. E por quê? Uns são destinados à salvação eterna, e a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1 e 2, que Deus nos salvou desde antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, ele já sabia quem seria salvo ou não. Isso é determinado por Deus e não por nós. Então nós vamos observar que isso é determinado por Deus e não por nós. Amém?
Então vamos lá. Alguém pode rejeitar a graça de Deus sendo eleito de Deus? A pergunta está com o irmão Saulo. Ele pôde rejeitar? Não, ele não pôde rejeitar. Então, por isso que a graça do Senhor, ela é irresistível e não resistível. Algumas pessoas dizem assim: olha, eu aceitei Jesus. Só que nós não podemos aceitar Jesus. É Jesus quem tem que nos escolher e nos aceitar. Lembra o que Jesus disse no livro de João? Não foi vós que me escolhestes. Eu vos escolhi e vos nomeei. Quem foi que escolheu? Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Um outro ponto é que Saulo, até o momento da sua conversão, e assim como todos nós, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 1. Diz que Deus nos salvou estando nós mortos. Capítulo 2 de Efésios diz que Deus nos salvou estando nós mortos ainda em nossos delitos e pecado. João capítulo 11 diz que Lázaro estava morto. Ezequiel 37, o profeta está diante de vários mortos. Ele está diante de um vale de ossos sequíssimos. E o Senhor pergunta para ele em Ezequiel 37, poderão reviver estes ossos? E aí o profeta responde para Deus, Senhor, tu o sabes. Quem é que sabe se pode reviver um morto? É Deus. Pois é Deus quem pode dar vida ou quem pode tirar. No sentido espiritual, isso acontece do mesmo jeito. Por quê? Porque todos morreram em Adão. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos, sem exceção, morreram em Adão. Mas em Cristo nós somos vivificados. Agora, todos são vivificados, já que todos morreram? Não. Porque Deus, João capítulo 3, verso 16, diz muito claro, esse é o tema-chave da Bíblia que todo mundo deve saber de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que vai ter a vida eterna? Aqueles que crerem. E quem são os que vão crer? Aqueles que a graça de Deus alcançar por causa da vontade de Deus. Amém? Bom, o nosso coração estava morto, o Senhor nos ressuscitou, e isso foi por causa da sua vontade e não dependia de nós. O morto não tem vontade própria. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e não tínhamos vontade própria. Ainda que muitos, você tira um exemplo, porque muitos vão para a igreja, inclusive, porque muitas pessoas se dedicam por um período de tempo em servir ao Senhor, mas logo ele não quer saber mais de igreja, alguns desviam e vai por um caminho que não tem nada a ver do evangelho, outros não querem saber mais de orar, não querem saber de Bíblia. Por quê? Porque enquanto o Espírito Santo não agir na vida dele, ele não pode fazer absolutamente nada, principalmente voltando ao caminho de Jesus, porque ele está morto e só quem pode dar vida é Deus. É por isso que nós não perdemos tempo falando de religião ou falando de Jesus para quem não quer nada com Jesus. Ah, crente chato. Pessoa chata pra caramba. Para que a gente vai ficar insistindo? A Bíblia diz que isso é o mesmo que dá pérola aos porcos. Agora, ao longo do estudo, nós vamos observar que aqueles a quem Deus quer alcançar, Deus tem os seus meios. Com Saulo, foi meio do deserto numa luz. A Bíblia não fala que é um deserto, tá bom? Mas era um deserto. E ele viu uma luz, ele teve um encontro particular com Jesus. Como é que algumas pessoas são alcançadas por Cristo? Primeiro ponto, nós vamos ter que aprender. Só a palavra de Deus é que pode trazer vida para uma pessoa.
A Bíblia é o norte que guia a nossa vida. A palavra de Deus é que guia a vida do cristão. Ela é a nossa regra de fé e prática. Eu já citei aqui, a exemplo disso, Ezequiel 37. Eu falei para vocês de João, Atos, nós lemos Atos. Observe que tudo que eu estou falando é em relação à palavra de Deus. Eu não estou tirando uma ideia da minha cabeça. Olha, uma ideia. Não, não é uma ideia. Eu estou falando com uma visão bíblica. Nós temos em Atos, no capítulo 16, a história de uma mulher chamada Lídia. E o versículo 14 diz que Paulo estava pregando para ela. Esse Paulo que se converteu, agora ele é apóstolo. E ele sai pregando aos gentios. Ele é o apóstolo dos gentios. E agora ele vai pregar. E a Bíblia diz que enquanto o apóstolo Paulo pregava, uma mulher chamada Lídia foi alcançada pela graça de Cristo. E o interessante é como foi que essa mulher foi alcançada pela graça de Cristo. No capítulo 16, nós vamos observar que diz assim, é interessante. Capítulo 16, estou em João. Quem puder acompanhar, acompanhe. Atos capítulo 16 e o verso 14 diz assim: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quem foi que abriu o coração daquela mulher? O Senhor. Uma pessoa só pode entender o Evangelho e a graça de Cristo e o tamanho do poder de Deus atuando para a salvação em nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, se o Senhor abrir o coração dela. E o interessante é que é justamente isso que a Bíblia chama de conversão. Porque quando nós vamos para Ezequiel, nós vamos observar que Ezequiel 36, 26, quando o Senhor usa o profeta Ezequiel, diz assim: tirarei de vós o coração e colocarei um coração de carne. Quem é que faz esse transplante no coração do morto? Para que ele passe a sentir de forma diferente, para que ele possa pensar de forma diferente, para que ele possa agir de forma diferente. O Espírito Santo, é só Deus. Ninguém que precisa de transplante pode se autotransplantar. Ninguém que está morto pode se auto-ressuscitar. É por isso que essa é uma atuação direta do Espírito Santo, direta de Deus. Ninguém pode fazer algo se Deus não o alcançá-lo. Portanto, o Senhor diz, Ezequiel 36, 26, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne e um espírito novo. Que espírito é esse? O Espírito Santo de Deus, que só está sobre a vida daqueles que são de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: se alguém não tem o Espírito do Senhor, esse tal não é dele. Ora, o Espírito Santo não está sobre a vida de todo mundo. É uma grande mentira que inventaram. O Espírito Santo está sobre a vida daqueles que são alcançados pela graça de Deus. E a esses o Espírito Santo rasga o coração dele para que ele entenda a mensagem do Evangelho. Foi o que aconteceu com Lídia. Enquanto Paulo estava pregando, o Senhor abriu o coração dela para que ele entendesse o que Paulo estava dizendo. Por isso que muita gente, infelizmente também, ouve a mensagem do Evangelho, mas não entende nada. Alguns, não estou generalizando, mas alguns é porque justamente o Senhor não quer que ele entenda essa mensagem.
E eu vou dar um exemplo muito claro para todo mundo entender em relação a Judas e a Pedro. Pedro pecou e negou a Jesus. Judas também pecou e negou a Jesus. Mas Pedro vai chorar e se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque o Senhor agia sobre ele, conforme diz em Filipenses, que é Deus quem opera o querer e o efetuar. Então o Senhor operava sobre a vida dele e agora ele se converteu. Mas Judas não, a Bíblia diz que Judas era o filho da ira. Ou seja, ele era destinado à ira de Deus. Então por isso que algumas pessoas de fato são destinados à ira de Deus. Então o coração dele é duro e enquanto o Senhor não mudar o coração dele, ele continua com o coração duro. Efésios capítulo 2, o verso 1. O coração dele é duro, porém, porque ele está morto. Só Deus pode tirar o coração duro de pedra e pôr um coração sensível ao Espírito Santo. É o que diz em Ezequiel 36, 26. Amém? Qual é a forma que Deus alcança o perdido? Qual é a forma que Deus usa para tratar das vidas daqueles que vão receber um novo coração, uma nova mentalidade, forma de pensar diferente, ou seja, bíblica, porque a Bíblia diz que temos que ter a mente de Cristo, né? Como que Deus trabalha dessa forma para alcançar de forma em que a sua graça seja irresistível? Primeiro ponto. Fulano é bom. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há um que faça o bem. Vocês se lembram quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra? Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor olhou para Abraão e Deus já tinha a intenção de salvar Ló, o seu filho, o sobrinho de Abraão. A internet caiu e já voltou, tá bom? Vamos lá. Quando Deus falou com Abraão para que Abraão pudesse saber que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão falou assim: não, Senhor, se tivesse tantos lá, o Senhor ia destruir. Deus disse: não, se tivesse tantos, eu não ia destruir. Ah, mas se e aí ele vai diminuindo. E aí ele chega num número em que Abraão fala: não tem mais como contestar. Se tivesse esse número de pessoas, eu não destruiria Sodoma e Gomorra. Mas tem. E aí Abraão fica murcho, baixa a cabeça e fala: realmente não tem um justo. Então a Bíblia diz: não há um justo sequer, não há um que faça o bem. Está lá em Romanos também. Então, quem bate no peito e diz que é bom, eu estava ouvindo esses dias, não me lembro se foi o Leandro Carnal ou se foi um outro filósofo, ele dizia o seguinte: quem diz que é bom é porque, na verdade, esconde o quanto é mal. E isso é uma verdade. Porque a Bíblia diz que não há um que faça o bem. Então, como é que Deus nos alcança? Primeiro ponto é reconhecendo a nossa miserabilidade. Nós temos que olhar para o Senhor, para o nosso Deus e falar: Senhor, me salva, tem misericórdia, porque eu sou pecador. Infelizmente, o que nós temos visto nos dias de hoje, que chamam de igreja de conversão, não é isso. A gente vê um grande número de pessoas que vão para a igreja porque Deus restaurou a família dele, porque Deus salvou, porque Deus curou de uma enfermidade, porque Deus prosperou, fez isso e aquilo. E aí eu pergunto: mas quando foi que você chorou pelos seus pecados? Escuta, eu estou falando dos seus, para olhar para dentro de nós mesmos, não é para olhar para os outros. Tem um momento na nossa vida que nós temos que olhar para dentro de nós e falar: Senhor, tem misericórdia. Não é olhar para os outros. Porque muita gente quer olhar para os outros. Mas se ele olhar para dentro dele, ele vai perceber que ele não é boa coisa. Então a Bíblia chama isso de conversão. É quando a gente olha para dentro de nós e fala: Senhor, tem misericórdia. E se a gente for bem sincero mesmo, conosco mesmo, quantos pensamentos mal a gente
às vezes nos pega pensando, quantas maldades guardadas às vezes no nosso coração, quantas coisas, fulano fez uma coisa para nós, tomara que morra. Muitos pensam assim. Né? Então nós temos que observar e olhar de forma interna e reconhecer quão miserável pecadores nós somos. É nós, sou eu que sou pecador. Eu não preciso olhar para o outro. Quando eu faço isso, eu estou me convertendo. Eu estou me arrependendo dos meus pecados. Isso é genuinamente uma conversão. Eu não sirvo a Deus, eu não sou de Jesus porque Deus me deu casa, porque Deus deu carro, porque Deus me deu cura. Ainda que Ele é poderoso, seja poderoso para fazer tudo isso. Mas eu sirvo a Deus porque eu era um miserável pecador e Ele me salvou. É simples. Então a nossa miséria humana é a forma que Deus usa para de fato pôr na balança quem nós éramos. A graça irresistível de Deus nos alcança de forma que a gente olha para nós e fala, quem miserável eu era pecador. Certo? E isso não é de forma soberba. Agora a gente tem consciência de quem de fato somos e invocamos ao Senhor pedindo que Deus nos guarde e nos mudando o nosso pensamento, mudando as nossas atitudes, a forma com que a gente vai falando, inclusive, né? Então, Deus que pode fazer isso, tá bom? Agora, aquele que foi alcançado pela graça, pergunta o mesmo que Saulo, quando se converteu, perguntou. O que queres, Senhor, que eu te faça? Olha que interessante. Não foi Jesus quem perguntou para Saulo, o que você quer que eu te faça? Se Deus perguntasse isso para algumas pessoas, infelizmente, algumas pessoas, Senhor, o Senhor é o gênio da lâmpada mágica. Me dá aí um carro, me dá aí uma casa, ou uma empresa. Não foi isso. Aí Deus vai orientar Saulo. Vai à rua chamada direita. Agora, quem de fato se converteu, ele pergunta, e agora, Senhor? Qual vai ser o meu próximo passo em relação a seguir a Jesus? Pode ter certeza que Deus sempre vai fazer você vir ao conhecimento bíblico. Essa é a forma que Deus usa para nos alcançar. Então, nós vamos olhar para dentro de nós e vamos reconhecer quem de fato somos. Porque agora não é mais a nossa própria vontade que vai dominar as nossas vidas, o nosso pensamento, os nossos desejos. Agora é Deus quem domina a nossa vida. E agora, Paulo diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Sabe aquela oração que todo mundo ora, dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aí tem essa parte que diz, seja feita a tua vontade. Aquele que de fato se converteu a Jesus, que foi alcançado. Quantas vezes nós lutamos contra as nossas próprias vontades? Quantas vezes nós lutamos contra nós mesmos? E isso é uma prova de que de fato nós nos convertemos. Senhor, seja feita a tua vontade. Não importa o quanto isso vai me doer, mas seja feita a tua vontade. Jesus ensinou essa oração sabendo que ele ia para a cruz. Então Jesus estava indo para a cruz e estava ensinando os discípulos a orar, seja feita a tua vontade. Nós vamos ver isso no capítulo 6 de Atos também, quando Estevão, o primeiro mártir, ele vai orar por aqueles que estão apedrejando ele. Ele vai orar dizendo, Senhor, não lhes imputes esses pecados. Quantas vezes nós lutamos contra as nossas vontades, mas na verdade nós temos que orar falando, Senhor, seja feita a tua vontade. Então essa é a forma que Deus usa para nos alcançar com a sua graça, sabendo que a partir de agora é Deus quem opera tanto o querer e o realizar. E muitas vezes nós vamos sofrer, chorar, mas vamos orar, seja feita a tua vontade. Então, a graça do Senhor, ela é irresistível. E se Deus não agir, não há ninguém que possa
fazer as mãos do Senhor voltar-se atrás. Até porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que ele minta e nem filho do homem para que volte atrás. Então a graça do Senhor é irresistível. Se você é um eleito do Senhor, viva conforme a palavra do Senhor. Ah, mas quer dizer então, pastor, que eu posso pecar e sair pecando porque eu sou eleito do Senhor? Não, aí eu quero ir para outro texto com vocês que diz em Efésios, capítulo de número 1, Efésios, quem puder abrir, vamos lá. E eu quero terminar aqui este ensinamento para que você aprenda que a graça ela é irresistível. Se Deus te chamou, não importa o que vão falar. Ah, mas agora quer dizer que você é o bonzinho? Não, eu não sou bonzinho. Ah, quer dizer que agora você é de Deus só porque você acha? É isso mesmo. Agora eu sou de Deus, porque eu conheço a obra que Deus fez no meu coração, na minha vida. É Deus quem pode julgar essa situação. Tá bom? Interessante que tem que estar cheio de gente que quer julgar a vida dos outros sem conhecer. Né? Mas uma conversão, só Deus é quem pode julgar. E a Bíblia diz que uma árvore se conhece pelos seus frutos. E aí é nesse texto que nós vamos ler. Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. A palavra santo aqui significa separado, tá bom? Fôssemos separados para quem? Para Deus, santos e irrepreensível, ou seja, agora nós fugimos do pecado. E aí, para terminar, vamos voltar para Romanos no capítulo 9, porque algumas pessoas vão querer falar assim, mas Deus então é injusto de salvar uns e não salvar outros. E aí, muitos, infelizmente, caem numa doutrina errada, chamada de universalismo. E o universalismo diz que Deus, se Jesus morreu por todos, todos são salvos. E isso não é verdade. Se Jesus morreu por todos e todos são salvos, então para que inferno? Ninguém mais vai para o inferno, né? Mas não é isso que a Bíblia diz. Então vamos ler e entender porque Deus não é injusto e porque que ele leva sim uns para o inferno e os que são eleitos para a salvação são eleitos para a salvação. Romanos capítulo 9 e o versículo de número 11 diz assim: porque não tendo ainda ele nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e rejeitei Isaú. Opa, peraí, Deus rejeitou Isaú? Deus rejeitou Isaú, Deus rejeitou o rei Saul, e Deus continua rejeitando pessoas. Alguém vai dizer, então Deus é injusto? E aí o texto continua e o versículo 17 diz: porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Ou seja, Deus salva quem quer e Deus endurece o coração daqueles que não são salvos, se Ele quiser. Ou seja, essa é a vontade soberana de Deus. Deus é soberano, faz o que quer, salva quem quer e manda para o inferno quem Ele quer também. Dir-me-ás, versículo 19, então, por quê? Se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Olha aí, de novo, quem é que resiste à vontade de Deus? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Ou seja, quem somos nós para confrontar, para saber por que Deus fez isso, por que Deus não fez, por que Deus salva um, por que Deus não salva? Quem somos nós? Nós somos criatura, e criatura não pode responder por nada. Aí ele termina, continua dizendo, versículo de número 20, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que o formou, por quê? Por que me fizeste assim? Ou não tem poder o oleiro, poder sobre o barro,
para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que quereis? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, olha aí, Deus quer mostrar o quê? A sua ira. Porque nós temos mania de falar que Deus é amor. Deus é amor. Mas ele também se manifesta como ira a quem também ele quer, aos vasos da ira. Dá a conhecer o seu poder. Suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Vasos da ira preparados para a perdição. Ora, por que Deus deixa uns para a salvação e outros para a perdição? Porque Deus quer nisso mostrar o seu poder. E é por isso que eu vou entrar num ponto rapidinho aqui com vocês. Por que tanta maldade no mundo? Por que tanta gente faz e acha que nunca vai receber a recompensa pelo seu feito, da sua maldade? Não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente vai colher. Deus apenas está sendo paciente. É o que o versículo de número 22 diz. Deus suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Aí quando a gente olha para tudo isso que eu acabei de falar, você fala, meu Deus, como a misericórdia de Deus é grande, me salvando, fazendo com que meu coração fosse transformado. Olha para onde eu estava indo, olha como eu pensava. Agora o Senhor mudou meu pensamento, o Senhor mudou meu coração. Agora eu sinto de forma diferente, eu tenho mais amor, eu tenho mais senso em relação à justiça de Deus. E isso vai acontecendo em nós. Para quê? Porque nisso Deus manifesta a sua glória diante de nós, os quais somos a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ou seja, agora Deus mostra que ele salvou pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Deus salvou o italiano, pessoas da Itália, Deus salvou pessoas e salva ainda pessoas da Grécia, do Brasil, da China, do Japão, da Coreia. E aí quando muitos lêem um texto que diz assim, mas Deus não faz acepção de pessoas, é justamente nesse sentido. Porque Deus não salvou somente judeus, Deus salva pessoas de todas as nações. E isso Deus revela a sua glória, a sua graça irresistível, salva quem quer e manda para o inferno quem também ele quer. Talvez alguns devem estar pensando, mas em que falar de inferno edifica? Claro, tem muita gente indo para o inferno e ele precisa ser confrontado, falando, você não está indo para o céu não, você está indo para o inferno. Por quê? Porque os seus frutos demonstram para onde você está indo. E aí, de repente, essa palavra entra no coração dele, o Senhor transforma o coração dele, transforma a vida dele, como fez com Lídia em Atos 16 que nós lemos, e aí está mais uma pessoa convertida em Cristo Jesus por causa da palavra. E ele vai viver. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz que agora somos novas criaturas. Amém? Então, Deus te abençoe, são 9 horas. Guarda essa palavra no seu coração. Domingo estaremos fazendo o culto assim também online. E que Deus até assim nos proteja. Vamos orar em nome de Jesus para encerrar. E talvez você está aí na sua casa e você precisa pedir para que Deus tenha misericórdia de você. Assim como eu sempre oro e falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso ser limpo dos meus pecados. E o teu sangue pode fazer isso. E aí a Bíblia diz que todos os que fizerem isso, ou seja, invocar o nome do Senhor, esses vão ser salvos. A maior prova de que você é um eleito de Deus é se você faz isso. Do contrário, se você continua arrogante achando que você está indo para o céu, sendo uma pessoa de coração duro, dando golpe em alguém, mentindo, enganando e fazendo tudo que a Bíblia diz o contrário, eu te aconselho a se arrepender dos seus pecados e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez você precise também pedir coragem para que Deus alcance um filho seu, um parente seu, que tem feito mal, inclusive, para você. E você fala, Senhor, tem misericórdia do meu parente, mas salva ele.
E assim nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta noite, pela tua palavra, onde aprendemos que a graça ela é irresistível, Senhor. Me perdoa, me dá graça para que a cada dia eu possa colocar os joelhos no chão, falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas também alcança, Senhor, o perdido que porventura esteja nos ouvindo. Alcança aquele que precisa ouvir essa palavra e mudar de vida, Senhor. Alcance, Senhor, com o arrependimento, com a tua graça, o coração daquele que precisa, Senhor, mudar. Em nome de Jesus. Não nos deixe, Senhor, enganados nem equivocados em relação a para onde estamos indo. Mas que a tua graça seja abundantemente sobre nós, como diz a tua palavra. Onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Que assim possamos viver em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Até domingo, em nome de Jesus.